Então, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vou tratar de um tema, como quase sempre, né, que gera muitas dúvidas e muitas perguntas. É um tema que tem pergunta recorrente aqui, tanto no escritório, né, e também tem aparecido aqui no canal. A questão é a seguinte: sempre chegam para a gente, né, com essa pergunta ou com algo semelhante a isso, que é, doutor, ou Breno, né, como você achar melhor. Estou com a doença X, eu vou poder me aposentar pelo INSS? Então, é sobre isso que vamos tratar hoje. Realmente existe algum tipo de doença que aposenta direto, né? Que uma doença X que, se você tiver ela, com certeza vai conseguir o seu benefício no INSS, ou isso é um mito? Então, se você tem alguma dúvida acerca desse tema, deixe aqui nos comentários. Se ficar com dúvida em relação ao vídeo ou tiver sugestão de conteúdo, deixa nos comentários também, que a gente volta a trazer novos conteúdos para cá. E sempre, né, lembre de se inscrever no canal, de ativar as notificações e compartilhe esse conteúdo aí com seus amigos, com seus conhecidos, mande lá no WhatsApp, mande no Facebook, com certeza você vai ajudar alguém fazendo isso. Então vamos lá. Deixei o material separado, né? Como sempre também vou dizer onde que está a fundamentação do que eu estou falando, não é simplesmente aqui da minha cabeça, do meu achismo, tá certo? Tudo que eu trago para cá é sempre bem embasado, bem fundamentado, porque a gente tem que ter muita responsabilidade com a informação que está trazendo. E lembrando, né, a nossa legislação também ela muda com certa frequência, então as informações são atualizadas até a data que eu estou aqui publicando esse vídeo, que eu estou gravando e posteriormente vou colocar aqui no canal do YouTube. Alterações na legislação que venham a ocorrer mais na frente, alterações normativas, a gente pode tratar em outros vídeos, né? De repente surge alguma dúvida de como que aconteceu essa mudança, então a gente pode tratar essas mudanças aí em vídeos posteriores. Mas, de antemão, os vídeos são atualizados até o momento, né? De acordo com a legislação até o momento da gravação do vídeo. Então vamos lá. Hoje, como eu disse, existe alguma doença que me faça aposentar direto ou conseguir direto meu benefício no INSS? E a resposta é não. O que acontece é o seguinte: o conceito para conseguir o auxílio doença, atualmente, benefício por incapacidade temporária, ou aposentadoria por invalidez, atualmente benefício por incapacidade permanente, é a incapacidade, tá certo? E o que que é essa incapacidade? Então, aqui eu separei o material de hoje, é o nosso manual de perícias do INSS lá de 2018. Exatamente. Eu sei que é um pouquinho antigo esse manual, mas que eu tenha conhecimento, não existe nenhum mais atualizado do que ele. E a lida que eu passei aqui um pouquinho antes de começar a gravar esse vídeo, ele está atendendo o que está na legislação. Ele atende exatamente a legislação que está vigente na data de hoje. Então, eu vou utilizar esse manual por esses dois motivos. Não encontrei nenhum mais atualizado e, né, pela leitura que eu fiz, ele ainda atende a legislação. Então, apesar de ser de 2018, a princípio ele está valendo. Então, vamos lá. Esse manual, né, ele é um pouco extenso, ele tem 133 páginas, e eu vou pincelar aqui o que é importante para esse tema de hoje. Incapacidade, vamos começar pela incapacidade. Incapacidade laborativa é a impossibilidade de desempenho, é a impossibilidade de desempenho das funções específicas de uma atividade, função ou ocupação habitualmente exercida pelo segurado, em consequência de alterações morfopsicofisiológicas provocadas por doença ou acidente. Então, vê, a gente já observa aqui, desde o começo, que não é uma doença específica que vai fazer você conseguir o seu benefício, tá certo? Então, é necessário que essa doença ela te impeça de exercer as suas atividades habituais. Então, não basta chegar lá no perito e dizer, ah, estou com a doença tal e quero o benefício. É muito importante isso. Você sempre tem que fazer essa correlação com a sua incapacidade para o trabalho. Ou seja, quais são as limitações que essa doença
elas geram e que te impedem de trabalhar. Não basta chegar lá com o laudo médico dizendo que está doente. Essa até é uma observação que eu sempre faço, né? Quando você vai na perícia, além de levar a documentação médica, leve também a carteira de trabalho, que é para que o perito ele possa entender qual é a sua função, quais as suas atribuições, né? O que que você exerce, com o que que você trabalha, para ele poder fazer o link. Se aí aquela doença, se aquela patologia pela qual você está sendo acometido, né? Se realmente gera uma incapacidade para o trabalho, tá bom? Então vamos continuar aqui com a leitura. Deverá estar implicitamente incluído no conceito de incapacidade, desde que palpável, indiscutível no caso concreto, o risco para si ou para terceiros, o agravamento da patologia sob análise, que a permanência em atividade possa acarretar. Então, veja, é, aqui a gente pode abordar essa incapacidade em três visões, vamos dizer assim, em três espectros. Um é se a doença ela vai ser agravada caso eu permaneça em atividade. Então, por exemplo, né, uma doença muito comum, tá? É só um exemplo, precisa de uma avaliação médica, precisa de uma avaliação pericial, mas só a título de exemplo. Eu tenho um problema de coluna e trabalho, sei lá, fazendo carregamento de cargas, né? Eu faço carga e descarga aí de caminhão e com material pesado. Então, eu estou com um problema de coluna e se eu continuar nessa atividade, a gente vai ter um agravamento na minha situação de saúde. Essa é uma situação. Outra situação é quando eu me coloco em risco. Então, sei lá, a doença, vamos supor, eu opero máquina inflamável e aí eu tenho uma doença que me causa sonolência, ou então a utilização dessa medicação me causa sonolência, né? Eu posso me colocar em risco, trabalho com fogo, algo desse tipo, né? Eu estou trazendo exemplos mais extremos que é para ficar mais fácil a visualização, mas a gente pode ter outras situações mais simples também, tá bom? É a mesma coisa colocar em risco terceiros. Então, eu sou motorista e é a mesma situação, né? Eu tenho uma doença ou utilizo uma medicação para tratamento de uma doença que me causa sonolência e aí eu posso terminar provocando um acidente com os veículos, um acidente com um caminhão. Então, eu termino colocando terceiras pessoas em risco, tá certo? Então, muito importante. Vamos lá. O que dá direito ao benefício o que dá direito ao benefício previdenciário não é simplesmente a doença. É necessário que fique caracterizado que essa doença impede o trabalhador de exercer as suas atividades habituais. Isso pode decorrer do fato de que a doença se impede ele de permanecer na atividade, decorre do fato de que permanecendo na atividade ele vai colocar a sua segurança em risco, vai colocar a segurança de terceiros em risco, ou que pode gerar ainda um agravamento do quadro de saúde. Ou seja, não, ele vai piorar, né? A sua saúde, ele vai ter um agravo, vai ter uma piora, caso ele continue exercendo as suas atividades. Então, a gente tem que ter sempre em mente isso. E voltando, né, a repetir sempre, não basta dizer que está doente, é necessário que a gente tenha essas características aqui. Agora vamos lá, conceito de invalidez. A invalidez pode ser conceituada como uma incapacidade laborativa total, permanente ou com prazo indeterminado, uniprofissional, multiprofissional, insuscetível de recuperação ou reabilitação profissional, em consequência de doença ou de acidente. Veja que a gente traz de novo aqui essa questão, que pode ser de uma doença ou de um acidente, tá? O acidente, ele é sempre um evento abrupto, né? Algo que não está no cotidiano normal, ele acontece ali um evento inesperado, ele vai ter essa questão do acidente. Para indicação de aposentadoria por invalidez, o perito médico deverá considerar a gravidade e irreversibilidade da doença ou da lesão. Então, viu, ó, que ele já falou em uma lesão. A impossibilidade de se determinar um prazo de recuperação, sua repercussão sobre a capacidade laborativa, bem como a insuscetibilidade à reabilitação profissional. Então, veja, quando o perito conclui
que você está numa situação de incapacidade, ele vai te conceder ali um benefício por invalidez temporária. Isso que vai acontecer. Agora, algumas coisas que nós temos. O perito te concedeu o benefício por incapacidade temporária, ele vai ter que fazer algumas ponderações. Uma delas é a chamada alta programada, né, que é aquela determinação de um prazo para a recuperação. Ou seja, o próprio perito do INSS, ele estima um prazo X, 6 meses, 4 meses, 8 meses, um ano, em que o trabalhador vai recuperar a capacidade, né? E caso isso não ocorra, é responsabilidade do segurado fazer o pedido de prorrogação do benefício. Ele também vai avaliar se o profissional ele pode passar por um procedimento de reabilitação profissional, tá? Tem muitos vídeos aqui no canal falando de reabilitação profissional. É um tema extremamente complexo, sempre gera muitos comentários, né? Então, mas na prática é isso. Então, de repente, você está lá com a doença X, está achando que pode aposentar. O perito disse que não, que cabe uma reabilitação profissional. Então, em primeiro momento, você tem que participar da reabilitação profissional, tá? Como já dito em vídeos anteriores, a negativa em participar de uma reabilitação, né, pode causar a cessação do seu benefício previdenciário. Então, vamos ter muita cautela com isso aqui. Agora, não concordo com a reabilitação profissional. A minha doença realmente me impede, né, de voltar a exercer qualquer tipo de atividade. A limitação que essa doença causa me impede de exercer qualquer atividade que seja compatível com a minha realidade social. Então, eu vou ter que discutir isso por meio de um recurso ou então na esfera judicial, tá certo? E aí, na esfera judicial, a gente vai passar por uma nova perícia e o perito da Justiça Federal agora é quem vai dar um parecer e depois a gente vai ter uma decisão do juiz. Agora, muita atenção, abrindo um parêntese aqui nessa questão. Atualmente, após a reforma previdenciária, tá bom? Com a emenda constitucional lá em 2019, o cálculo do benefício para aposentadoria por invalidez, o benefício por incapacidade permanente, ele é pior do que o cálculo do benefício por incapacidade temporária, o auxílio-doença. Então, na hora de você entrar com esse pedido lá na Justiça Federal, é muito importante que você faça os cálculos para entender qual perda de receita você vai ter. Então, chutando, tá bom? Só a título de exemplo, não estou fazendo cálculo, não tenho planilha de cálculo aqui na minha frente para dizer isso com certeza. Mas vamos supor, você está recebendo hoje R$ 2.000 aí com auxílio-doença, e de repente, se você consegue fazer essa mudança para aposentadoria por invalidez, você vai receber R$ 1.500. Então, você está tendo uma perda de R$ 500 aí no valor do seu benefício. Então, é necessário fazer essa ponderação. Agora, Breno, eu vi um advogado X, eu vi no canal tal, vi uma notícia não sei aonde, que foi declarado inconstitucional pelo STF, foi declarado inconstitucional pela Justiça não sei de onde, a forma de cálculo da aposentadoria por invalidez e que esse cálculo não é válido. Então, calma, tá bom? Realmente existem algumas decisões que falam que essa forma de cálculo que veio com a emenda constitucional lá em 2019, com a reforma da Previdência, realmente não é válida, tá? Mas são decisões em algumas situações específicas e a gente ainda não tem uma decisão final do STF. Então, pode acontecer, tá? De você entrar com um processo e o juiz do seu caso entender de forma diferente. Lógico que essa discussão ela ainda vai demorar para ser resolvida no judiciário, então você precisa ficar atento. Não dá simplesmente para entrar com o processo achando que vai conseguir que seja declarado inconstitucional e que o seu cálculo vai ser outro. O que está na lei hoje é essa situação. O benefício por incapacidade temporário, o auxílio-doença, ele termina tendo um cálculo mais vantajoso do que o benefício por incapacidade permanente, a aposentadoria por invalidez, tá bom? Existem outras coisas que a gente pode discutir nesse processo, mas é importante que você tenha essa consciência. Se ficar comprovado que realmente você tem direito ao benefício da aposentadoria por invalidez,
benefício por incapacidade permanente e for fixado que você tem direito a partir de hoje, por exemplo, a partir de uma data posterior à emenda constitucional da reforma da Previdência, o seu cálculo vai ser pior do que o benefício que você já recebe. Então, muita atenção com isso. Você pode até discutir, pode pedir que não seja considerado o cálculo como está na reforma da Previdência, tá bom? Mas a lei trata dessa forma que eu estou falando. E aí o resto é discussão judicial. Pode cair um juiz que entende que sim, que é válida a norma da emenda constitucional, pode cair com um juiz que diz que não é válido, né? E com certeza a gente vai ver muitos recursos aí pela frente, com certeza não, né? Mas muito provavelmente essa matéria vai chegar até o Supremo Tribunal Federal para que ele bata o martelo e dê uma decisão definitiva sobre essa situação. Então, entendemos aqui a incapacidade, entendemos a invalidez. A gente também tem um conceito de deficiência, eu já tratei esse conceito aqui num vídeo em que eu falo sobre a aposentadoria das pessoas com deficiência. Pode dar uma procurada aí no canal. Eu vou deixar o link também aqui na descrição para facilitar de encontrar, e lá eu trago o conceito de deficiência, tá bom? A gente vê aqui a questão ainda do acidente de qualquer natureza. Eu vou pular esses tópicos e vou passar direto ali para a questão da perícia médica, exatamente como que ela deve acontecer, o que que vai no laudo médico, tá bom? O perito médico, então, quando ele faz a avaliação lá no INSS, ele vai fazer um laudo médico, tá? Então, vamos lá, o que que diz aqui o manual de perícias do INSS em relação ao laudo médico? Os dados obtidos no exame médico pericial devem ser registrados no laudo médico pericial, que é a peça médico-legal básica do processo, quanto à sua parte técnica. Então, esse laudo aqui é o que embasa ali a decisão em relação à questão técnica, se aquele segurado está ou não incapacitado ou inválido para o trabalho, tá bom? Se ele está ali realmente em uma situação que ele pode ou não pode exercer as suas atividades laborais. É o laudo do perito que vai dizer isso. As outras questões, questão de carência, questão da condição de segurado, da qualidade de segurado, quem vai dizer é o analista do INSS avaliando o resto da documentação, né, os demais documentos que foram apresentados. E aqui a gente tem também os elementos do laudo médico pericial no benefício por incapacidade. Então, olha só que interessante isso aqui. O laudo médico pericial deve ser composto dos seguintes elementos: identificação, né? Então tem que dizer quem é a pessoa que está sendo ali avaliada, a forma de filiação, se é um segurado obrigatório, se é um segurado facultativo, se é autônomo, se é empregado, ele vai dar essas definições aqui. O histórico previdenciário e a anamnese. Olha que legal isso aqui. O histórico ocupacional. Então, lembra que eu falei lá da questão de você levar a sua carteira de trabalho para o perito, para ele poder ver ali as suas funções, ver os cargos, né? Ver os trabalhos que você já exerceu, as profissões que você já exerceu? Olha só. Então, no laudo médico pericial, né, esse aqui é um dos elementos, o histórico ocupacional. A queixa principal, então, qual que é a sua principal queixa em relação à sua saúde? O histórico da doença atual. E aí é importante aqui, ó, a gente fazer uma diferenciação entre o que é laudo médico e o que é atestado médico. O laudo médico, ele vai dizer a sua situação atual, qual é o sítio que você está, ele deve atestar. Eu já vi alguns atestados médicos e é bastante complicada essa situação, porque o laudo médico diz assim: solicito avaliação para benefício por incapacidade. E está completamente errado isso. O seu médico ele deve atestar que você está incapacitado para o trabalho. Se ele tem dúvida, né, não adianta ele te mandar para o INSS. Se ele tem certeza, né, acontece muito aqui, eu vejo com muita frequência esse tipo de situação. A pessoa chega aqui e fala: Breno, o meu médico falou que eu não posso trabalhar, né? Ele me encaminhou para o INSS para eu receber o meu benefício. Ele falou que eu tenho direito. Digo, ok, preciso do laudo médico, me manda. Preciso do seu atestado, me manda ele para eu ver. Quando eu pego o atestado médico, o que, que tem escrito lá embaixo? Encaminho para avaliação pericial, certo? Então, termina que ele fala uma coisa e quando ele coloca no papel é diferente. Então, se ele está lhe dizendo que você não pode trabalhar
e que você precisa do benefício, ele tem que colocar lá no atestado, atesto que está incapacitado para suas atividades pelo período X, tá? Essa é a obrigação do médico no atestado. O laudo médico ele é um pouquinho diferente, ele é meio que um histórico. Então, o médico ele vai colocar lá que recebeu o paciente fulano de tal, na data tal, fez o tratamento X, fez o tratamento assado, fez o tratamento Y, teve como resposta tais situações, o paciente melhorou, não melhorou, evoluiu, a doença evoluiu de tal forma, ele tem tais limitações agora em razão disso, e ele vai descrevendo toda a situação, né? A doença, a sua evolução, as consequências, efeitos da medicação utilizada, qual é a medicação que está sendo passada, então tudo isso aí tem que estar no laudo médico. Eu sempre gosto também de pedir para os clientes aqui que eles peguem o prontuário médico, tá bom? Porque o prontuário é uma prova, assim, praticamente inequívoca de que a pessoa está realizando o seu tratamento de forma regular, ou seja, ela não simplesmente está doente, ela não simplesmente está apresentando uma queixa para o perito e dizendo que em razão disso ela não pode trabalhar. Ela também está provando que está sim tentando recuperar sua capacidade de trabalho, que ela está sim fazendo o seu tratamento de forma adequada e mesmo assim a doença só agrava e cada vez mais piora a sua condição de trabalho, tá bom? Incluindo o registro de documentação médica apresentada, né? Então o perito tem que registrar lá quais foram os documentos que você apresentou, tratamento apresentado, realizado e proposto. Então, olha só o que eu falei aqui em relação ao laudo médico, né? Histórico da patologia pregressa, então, né? Vai estar lá no laudo médico também. E história psicossocial e familiar. Então, vai ser levado também em consideração a situação da pessoa, situação social da pessoa, situação familiar da pessoa. Então, de repente, já vi situações aqui, por exemplo, a pessoa é uma cozinheira, tá? A gente já teve uma situação aqui, cozinheira. E o perito depois disse que ela podia exercer atividade de escritório. Então, veja, é um pouco incompatível, né? Ela não tinha formação para isso, era uma pessoa que tinha ali a sua escolaridade apenas o primeiro grau. Não que ela não tivesse a capacidade de estudar, né, e galgar isso para a vida dela. Mas na realidade social dela, né, essa questão do estudo terminou sendo afetada porque ela não tinha condições de estudar quando criança. Teve que começar a trabalhar muito cedo, os pais não tinham condições de dar um estudo para ela, né? Então, foi uma pessoa que não conseguiu, não teve essa oportunidade de estudar, sempre trabalhou em serviço desse tipo, de merendeira, de cozinheira, né? Coisas relacionadas à cozinha, e aí, de repente, o perito chega e diz que essa pessoa poderia trabalhar, por exemplo, no escritório. E aí ela não tinha conhecimento nenhum de redação de documento, de fazer agendamento, de qualquer coisa relacionada ao escritório, ela não tinha. Então, a gente pegou nesse ponto para poder levar a situação para o Poder Judiciário e solucionar lá o caso dela, tá bom? Então, o perito também tem que ficar atento a isso aqui. Exames físicos, né? Então, o perito ele pode examinar a pessoa no momento ali da perícia para ver se as dores que ela diz estar sentindo, para ver se a situação que ela está apresentando ali para o perito é compatível com o exame físico, né? Caso seja algo que o perito possa identificar com o exame físico. Então, o diagnóstico e o CID, né, Classificação Internacional de Doença, considerações médicos periciais, fixação de data de início da doença e da incapacidade. Então, vamos lá, é muito importante isso aqui. Início da doença, só para a gente ver como que é diferente. Ele vai fixar a doença, quando, quando começou essa doença, e vai dizer quando começou a incapacidade. Então, de repente, você começou com a doença, sei lá, vamos pegar agora abril de 2022. Você começou com a doença lá em junho de 2021, mas essa doença não te incapacitava. E aí ela foi agravando, você foi fazendo tratamento, não foi melhorando, foi piorando, né? Pelo contrário, né? Ao invés de melhorar, foi piorando, foi piorando, foi piorando. E agora em março você não consegue mais trabalhar. Então o perito ele vai atestar lá no laudo. A doença começou em 2021, mas a incapacidade só aconteceu em 2022. Verificação das situações que isentam a carência,
Então, regra geral, né, a carência é de 12 meses para os benefícios por incapacidade, e ele vai também avaliar se existe alguma situação que afasta essa questão da isenção. Caracterização do nexo técnicos previdenciários, isso aqui é para caracterização de doença ocupacional, tá? Doença relacionada ao trabalho, atividade habitual da pessoa. Então, um exemplo mais moderno, né? Estresse, por exemplo, esgotamento físico mental em razão de estar submetido a um ambiente de estresse, muito comum, por exemplo, com os bancários. Então, o perito vai avaliar se isso tem alguma relação com o trabalho e se enquadra aqui no nexo técnico previdenciário. Existe uma tabela, tá, pessoal? Em relação a isso, o perito tem que avaliar essa tabela. Eu estou dando um exemplo aqui, mas não necessariamente ele está na tabela. O perito ele vai pegar a tabela e vai cruzar as informações lá para ver se enquadra nessa situação. Lógico, não apenas o que está na tabela vai ser caracterizado como doença do trabalho, tá bom? Essa tabela aqui, ela faz presumir que a doença é do trabalho, certo? Mas o perito pode também apresentar outras conclusões, né? Ele vai apresentar a conclusão médica oficial no final, tá certo? Então, é isso. Olha só que interessante. Identificação. Os documentos de identificação que podem ser considerados. E adivinha qual que está aqui? Carteira profissional. Um dos, né? Tem vários. Mas a carteira profissional está aqui também como sendo um documento que o perito médico pode utilizar para a identificação do trabalhador. E aí eu volto lá para a história, né? Leve a sua carteira profissional. Ela vai servir para a sua identificação e também vai servir aí para o médico fazer, cruzar essas informações, né? E comparar as suas limitações, a sua doença, as limitações que ela gera e a correlação dessa limitação com o seu trabalho, tá? Bem legal, né? Bem interessante. Então, só para recapitular. Estou com uma doença X lá. Essa doença pode me aposentar? A resposta é sim e não, mas depende, né? Então, no final, a resposta é depende. Se essa doença ela te impede de exercer as suas atividades, então, sim. Se você for caracterizado como uma incapacidade temporária, vai receber o auxílio-doença. Se for uma invalidez, né, uma incapacidade permanente, uma aposentadoria por invalidez. O perito ele vai considerar o seu laudo, vai considerar o seu histórico de trabalho, vai considerar o seu atestado, ele deve, né, ele pode fazer exames físicos, ele pode avaliar toda a sua documentação, e é isso que ele vai analisar para poder chegar à resposta. Não é o único também requisito para a concessão do benefício. O benefício ele é concedido com 3 requisitos: qualidade de segurado, carência e a incapacidade. Então, o perito ele analisa somente a incapacidade, tá bom? Era isso por hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido claro. Deixa para mim o seu feedback aqui, como é que está a qualidade do vídeo, como é que está a qualidade da explicação, se você ficou com algum tipo de dúvida, ou se você tem alguma dúvida de algo que não foi abordado nesse vídeo, tá certo? Se você tem alguma sugestão de pauta, pode deixar tudo aqui no comentário que eu vou avaliar, vou analisar e vou produzir novos vídeos com o maior carinho. Compartilhe esse conteúdo, manda lá para os seus amigos, para os seus conhecidos. Eu sempre falo isso aqui, você vai terminar ajudando alguém. Manda lá pelo WhatsApp, manda lá pelo Facebook, tá certo? E caso ainda não seja inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para você ficar sempre recebendo aqui as notícias e ficar bem informado sobre os seus direitos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.